Aí atrás também, né? Nós nos agrupamos aqui para que vocês também possam participar. Ora, a cerimônia seja uma celebração do casamento de Mateus e de Ana Paula, vocês também são parte importante desse momento. Então é importante que vocês se sintam também acolhidos. Pergunto a vocês, não, aí atrás que chegaram agora, conseguem me ouvir, né? Amém. Precisa de microfone? Não, precisa não. Perfeito. Então, teremos uma cerimônia mais intimista, mais familiar. Bom? Amém. Então, boa noite mais uma vez. Meu nome é Ricardo, eu sou pastor da primeira igreja presbiteriana em Itaquaquecetuba, da qual os nossos queridos irmãos são membros, Mateus e Ana Paula. E todos nós hoje estamos aqui para que nesta ocasião nós celebremos o casamento dos nossos queridos irmãos. Certamente todos estão cientes de que eles já foram ao cartório e já constituíram então o documento do casamento. Este é o casamento. Neste momento nós iremos aqui celebrar o casamento que aconteceu com a bênção de Deus. Às vezes nós fazemos o civil, depois o religioso, e esse civil religioso, mas é importante que se faça no mesmo dia, para que tudo tenha o seu devido prestígio. As instituições que Deus colocou, que são legítimas para conferirem aos nossos queridos irmãos o estatuto de casado, mas também, sobretudo, o momento espiritual que estamos tendo agora, porque o casamento não é apenas um contrato entre partes, é também, mas não só. Para nós é também a conjunção de duas vidas que decidiram se unir em matrimônio. E o que Deus uniu, não separe o homem. Então vamos começar com uma oração. Eu pedirei ao nosso querido diácono Josuir, diácono também da primeira igreja presbiteriana, que nos conduza ao momento de oração, agradecendo a Deus pela vida de Mateus e de Ana Paula, por este momento tão singular. Oremos ao nosso Deus, querido Deus, eterno Pai, Pai de infinita bondade e de misericórdia. Senhor, nesse momento, Pai, que se inicia mais essa cerimônia, esse laço matrimonial de Mateus e Ana Paula, Senhor, que o Senhor, Pai, seja o condutor dessa família, Pai, que inicia, que já iniciou como no cartório, Senhor. Que o Senhor seja o árbitro de todas as decisões que eles forem tomar, Senhor. Que o Senhor, Pai, seja aí derramando as tuas copiosas bênçãos dia a dia nesse casal. Que o Senhor venha estar, ó Deus, inundando cada dia, Pai, as suas vidas. A vida, Pai, ela é lógico, traz surpresas, muitas das vezes, Senhor, mas nós devemos... Deus, eu vou fazer uma leitura no texto bíblico, Efésios, no seu capítulo 5, verso 22 ao 25, que possui algumas instruções básicas para o casal. O título desta parêntese, deste pequeno sermão, são Fiquemos no básico. A força do básico deve ser traga nossas memórias agora. Eu vou fazer a leitura. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olhando para vocês, e eu não tenho isso como não elogio, eu vejo vocês um tanto quanto parecido com a minha própria geração. Eu nasci na década de 70. Então eu acredito que há algo fresco na memória de vocês ainda, que foi a queda do prédio Palace 2,
que aconteceu no Rio de Janeiro. Um grande acidente, um grande problema, matando várias pessoas. E o prédio, ele caiu porque ele errou no básico. O cimento não foi um cimento de qualidade. Isso fez com que o prédio viesse à tona. Isso causou um transtorno tão grande que quase 30 anos depois nós ainda nos lembramos disso. E é assim que a coisa acontece. Se nós não ficarmos no básico, não adianta ter muitos adereços, não adianta ter muitos floreios. Tem que ter o cimento, tem que ter a areia e tem que ter a ferragem. Se não houver estrutura, irá cair. Por isso o nosso texto aqui, ele está fazendo um apelo ao básico. Primeiro fala ao casal propriamente dito, a mulher e ao marido. Eu quero dizer o básico porque hoje parece que isso tem perdido força. O básico que eu digo é que o casamento é feito entre um homem e uma mulher. Não é feito entre homem e homem, nem mulher e mulher, nem homem com mulheres, nem mulher com homens. Um homem e uma mulher. Este é o casamento básico, é o casamento bíblico, é o casamento que tem fundamento. Este é o casamento que o Senhor orientou desde a criação, o início com os nossos primeiros pais. Então nós precisamos ficar no básico, que é o que está acontecendo aqui. Nós temos um homem e temos uma mulher. Então esse item nós podemos ticar. Mas não apenas isso, há algumas instruções importantes. E começa pelas mulheres. Mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. A palavra submissão parece que virou em nosso tempo quase uma afronta. Dizer que uma pessoa se submete a outra. A Bíblia, eu preciso dizer isso, não vê desta maneira. Mesmo o nosso Senhor Jesus Cristo, que alguns aqui são cristãos, sabem disso, várias vezes alardeou sua submissão ao Pai. Isso em nada o diminuiu. Isso nunca teve por ofensivo a sua submissão. Mesmo o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, a história da igreja tem entendido que ele é enviado pelo Pai e também enviado pelo Filho, em subordinação à sua função dentro da Trindade. Então não há nada de ruim em submeter-se a algum propósito. O texto está dizendo aqui que as mulheres precisam ser submissas. O que é isso? Significa que Ana Paula, a partir de hoje, tem que obedecer em tudo ao Mateus? Não é esta a submissão que a Bíblia entende exatamente. A submissão que a Bíblia diz é que ela auxiliará o seu marido. Estarão ambos na mesma avenida, no mesmo trajeto, cooperando. Nós já vamos entrar daqui a pouco nas funções de liderança do marido. Mas a subordinação é o entendimento de que Deus ofereceu uma ordem no casamento. Assim como o pai é o cabeça de Cristo, assim Mateus será a cabeça deste matrimônio. É assim a ordenança desde o princípio. O homem, ele tem por constituição no casamento de exercer este papel dado pelos céus. E aqueles que não obedecem aos céus, dos céus não podem querer bênção. Podem querer de outro tipo de autoridade, mas não do céu. Então, um casamento abençoado pelos céus é um casamento que respeita a constituição dele feita por Deus. O marido, ele é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Aqui está lembrando Mateus da importância do casamento e a importância do homem como cabeça. Veja que aqui o apóstolo Paulo traz um ente a qual Cristo morreu por ele, que é a igreja. A igreja de Jesus Cristo é tida aqui como um tipo da mulher no casamento. E o homem um tipo de Cristo. Assim como o homem deve amar a igreja, é como Cristo amou a igreja. E assim como a igreja se subordina a Cristo, a Ana Paula tem que subordinar seu marido da forma bíblica. Voltemos aqui à liderança exercida por Cristo. O autor é muito enfático em dizer que Cristo amou a igreja
entregando a sua vida por ela. O amor aqui e a liderança não é mando. O homem não exerce liderança de forma arbitrária, ditatorial, um autocrata. Não é isso que a Bíblia diz. A liderança é exercida como um serviço. Então, a partir do momento em que a esposa vê que o marido vive para servir o casamento, ela com certeza irá apoiar em todas as suas decisões. Agora, a partir do momento em que o homem pensa de forma isolada, com certeza isso não é o princípio bíblico e a sua esposa não acompanhará. O entendimento correto é que os dois são uma só carne e é necessário que o homem cumpra o seu papel, liderando. Liderando como? Em serviço. Então, aqueles que pensam e talvez venham dizer: olha, Mateus, você tem que mandar, não conhecem o que o texto bíblico advoga. Você ama a sua esposa e lidera servindo ela em amor, vendo no que ela necessita. As suas necessidades são acima das suas. Ou seja, aquele velho ditado surrado que ninguém mais enuncia deve ser dito por cada homem aqui: quando o barco afunda, mulheres e crianças primeiro serão salvas. Não tem direito igual. O homem é o último que fica em pé para garantir que a família sobreviva. Sempre foi assim. É o homem que vai para as batalhas oferecer o seu corpo para ser alvejado, para que a família sobreviva. Então, as mulheres precisam ser preservadas pelos maridos. Este é o entendimento. Então, liderança, meu querido, não é mando. Liderança é serviço. Submissão não é inferioridade. Submissão é cooperação, de acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu. Isso é o básico, isso é o cimento, isso é a areia, isso é o ferro. Fazendo assim, o casamento irá se estruturar. Mais adiante, no verso 31, desse mesmo texto, irá ser dito o seguinte pelo apóstolo: eis porque deixará vitalícia. Ou seja, Ana Paula e Mateus permanecerão casados até que o Senhor seja servido de levar um ou ambos, da maneira como ele decidir. Então, o casamento, ele não tem prazo de validade de acordo com a estética, de acordo com o seu prazer no parceiro, porque muitas coisas podem acontecer, desafiarem este amor que o casal tem que ter. Por exemplo, há doenças que podem se achegar e de alguma forma nos tirar a vitalidade, que hoje vocês são jovens e têm bastante, mas nós nunca sabemos o dia de amanhã, nunca sabemos os golpes que receberemos. E o homem precisa ser fiel e leal aos seus votos e ajudar esta mulher. Hoje você a toma na saúde, mas existirão dias que ela ficará doente e você precisará ser leal a esses votos. Da mesma forma, Ana Paula precisa entender que hoje você recebe Mateus na sua vitalidade, no seu vigor, mas isso não vai durar para sempre. Com certeza, o tempo irá fazer aquilo que o tempo sempre faz, ele irá nos deteriorar. Mesmo assim, você continuará leal aos seus votos que está fazendo hoje, diante de todos nós que estamos aqui. Por isso, o casamento, ele precisa ser honrado. O casamento, ele é vitalício. Erram aqueles que são leais aos votos do casamento enquanto é do seu interesse próprio. Essas pessoas não amam o cônjuge, mas amam a si mesmos, que estão condenadas a não receberem a bênção de Deus por isso. Mas vocês, meus irmãos, trilharão o caminho do casamento vitalício e permanecerão fiéis aos seus votos. Ana Paula, você abrirá mão, e agora abre mão, de todo e qualquer outro homem. Você só tem um homem, assim como você abre mão de toda e qualquer mulher. Você só tem uma mulher, e é esta que o Senhor hoje lhe dá. Não importa quantas tentações vierem ao caminho, você se manterá fiel, sua bússola direcionada ao céu. Tentações virão, tanto para você quanto para ela, porque isto é do mundo caído ao qual nós vivemos. Mas vocês estão aqui se amparando na graça de Deus para serem leais aos seus votos de fidelidade um para com o outro. Portanto, o casamento
ele é vitalício. E eu preciso salientar, por fim, meus queridos, que a igreja é trazida pelo apóstolo Paulo como uma figura importante. Vocês fazem parte da igreja de Cristo. Portanto, use dos benefícios do pacto a qual o Senhor tem dado a vocês. A oração. Orem juntos pelo casamento. Mantenham-se fiéis a Deus, indo para a convivência com os santos. Vocês farão parte de uma família autônoma. Vocês deixam agora os aspectos que eram comuns, que era a supervisão dos adultos. Agora vocês, que já são adultos, eu sei, mas inauguram uma nova fase, uma fase de autonomia do casal. Vocês tomarão assento junto com todos os outros casais que estão aqui, emancipados, terão sua própria casa, terão a sua própria convivência íntima, porque isso é próprio do casal. E também enfrentarão seus desafios e também alegrias. Agora vocês são pessoas que têm uma nova constituição e a sociedade entende isso. Eu sempre falo em casamento, eu acho muito engraçado a minha ingenuidade quando casei, levei os documentos para o cartório, e aí você leva tudo, né? Mas aí, quando eu cheguei em casa e fiz o checklist daquilo que eu tinha levado, estava faltando a certidão de nascimento. E eu lá fui correndo atrás do cartório do escrivão, né? Falei, olha, eu deixei aqui a minha certidão de nascimento, eu preciso de volta. Ele falou assim, você não vai ter mais não. A partir do momento que você casar, você terá a certidão de casamento. Agora, papai e mamãe acabou. Então, foi assim que eu entendi que o casamento é um novo desafio e a sociedade também entende isso. Vocês não têm mais à disposição. Eu espero que vocês tenham tirado uma foto, um xerox para guardar lembrança, porque vocês não terão mais a certidão de nascimento como documento. Agora a certidão de casamento, porque é um novo momento, é um estado civil que vocês estão tomando assento. Por isso, meus irmãos, e todos aqueles que me ouvem, fiquemos no básico. Certamente os apetrechos, a estética, pode chamar a atenção, mas um prédio que permanece de pé não por causa do mármore, é por causa do cimento. Se tivessem os construtores do Palace II observado isso, o prédio não teria ruído. E o desejo de Deus é que o seu casamento seja fundado no básico: o papel da mulher, o papel do homem e o papel do casamento. Fazendo assim, meus queridos, com certeza vocês serão bem-aventurados nesta jornada que vocês iniciam juntos, agora que é o casamento. Que Deus muito abençoe vocês. Feito, meus queridos, a leitura, eu gostaria de ver as alianças. Onde estão as alianças? Muito bem, por favor, qual que é o nome da que carrega a aliança? Júlia. Muito obrigado, Júlia, por fazer parte desse momento. Eu peço que você fique um pouquinho aqui, tá? Antes dos juramentos, eu queria ouvir os votos do casal. Fui informado que Mateus tem um voto a fazer e todos nós estamos ansiosos para ouvir. Por favor, Mateus, pode fazer. Não tem problema. Desde muito pequeno eu aprendi com a minha mãe sobre como Deus manifestou sua verdade, tudo se fez, como o amor e a graça, sobre o amor e a graça de Jesus, sobre como o Espírito Santo guia e conforta o coração dos pecadores. Mas eu duvidei quando experimentei o abandono, a fome, a pobreza, o fracasso, a proximidade com a morte. Eu me recusei a acreditar que a minha mãe estava certa e que Deus poderia me amar. Eu me tornei amargo e fugi da presença do meu Senhor para tão longe quanto as minhas pernas aguentavam e tão distante quanto a minha imaginação podia me levar. No caminho para Tarsis, eu dormi profundamente no fundo do navio, mesmo em meio a grande tempestade.
Até que finalmente percebi que não poderia continuar. Na minha rebeldia, eu escolhi ser lançado ao mar, para que tudo terminasse. Mas o mar não teve poder para me tragar. Um grande peixe me engoliu, e não foram apenas 3 dias e 3 noites no ventre dele. O meu coração era amargo demais, rebelde demais. Eu tinha até prazer em me declarar ingovernável. Porém, das densas trevas em que eu estava, lembrei-me do Deus da minha mãe. Lembrei-me da canção que diz que Deus ama até mesmo as criancinhas do jeito que elas são. Mas eu já não era mais uma criança. Será que Ele ainda assim podia me amar como eu sou? Eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Ele usou a minha avó e me lembrou de uma antiga oração. Quando eu era pequeno, eu pedia para ter a minha própria família. Ele me deu sonhos, Ele me deu esperança, e então eu entendi o que me faltava. Meu coração, embora forte, estava incompleto. Passei a buscar incansavelmente por você. Eu não sabia seu nome, nem o seu rosto, mas sabia que a única coisa que nos separava era o tempo. Mudei de igreja, visitei várias, sempre te procurando. E todas as noites, sem falhar, eu orava. Senhor, eu quero uma esposa que te ame acima de tudo e de todos, e que também seja capaz de me amar. Foram 15 meses de oração, até que eu visitei a primeira igreja de Itaquá, e antes de chegar lá eu orei. E o Senhor me disse que eu te encontraria ali. Só que você não estava lá. Pensei que era coisa da minha cabeça. Mas alguns dias depois, ao sair do trabalho, eu recebi um oi no Instagram, exatamente na foto que eu tirei na visita àquela igreja. Esperei entrar no carro, fiquei sozinho, peguei o celular, orei mais uma vez, perguntando se era você, e Deus respondeu, sim, é ela. Antes mesmo de te mandar a primeira mensagem, eu já sabia que eu te amava. Eu já sabia que você era minha e que não queria mais ninguém como eu te quero. O amor pode ser definido como um apreço pelas qualidades e imperfeições de alguém, mas as pessoas costumam escolher amar só o que lhes agrada. Eu não. Eu te amo, eu amo tudo em você. Não existe nada em você que eu não admire. Eu sou o seu maior fã. E mesmo que as minhas palavras sejam longas e cansativas para os outros, isso não me interessa. A harmonia do seu rosto me alegra, os seus olhos grandes e redondos prendem minha atenção. Seu sorriso é o mais belo que o primeiro amanhecer no Éden. O seu cheiro me acalma, melhor que qualquer perfume já criado. Desde que te encontrei, todas as outras pessoas se tornaram borrões, apenas espectadores da nossa história. Nada nesse mundo me atrai mais. Meus pensamentos são cativos de você. Você preencheu meu coração com alegria. Quando eu era mais jovem, pensei em partir, porque não via sentido na vida. Mas hoje vejo as bênçãos de Deus nesse mundo maravilhoso. E peço que Ele me permita viver muitos anos, porque diante de todos prometo dedicar a força das minhas mãos para realizar os seus sonhos, te ensinar o que eu puder, governar bem o nosso lar, porque você me deu algo que ninguém jamais me ofereceu. Com muito estudo eu aprendi quem eu sou, mas você me fez alguém. Agora eu tenho um propósito e tenho força para buscá-lo. Neste mundo, apenas Deus te ama mais do que eu, porque Ele nos ama desde sempre e para sempre. Mas eu posso te afirmar, eu te amo desde antes de te conhecer. E o meu amor não mudará, mesmo se eu partir antes de você, porque se isso vier a acontecer, pedirei ao Senhor que me permita te esperar nos portões celestiais, para mais uma vez ter você junto a mim. Muito bem. Agora vamos passar para os juramentos. Eu peço que vamos começar pelo Mateus, que pegue, por favor, Mateus, a aliança
E agora eu me dirijo a você. Mateus Henrique Oliveira dos Santos, que a partir de hoje chama-se Mateus Henrique Ferreira de Oliveira, recebe esta mulher que está ao seu lado por sua legítima esposa, com o propósito de amá-la, honrá-la, cuidar dela e ser fiel em todas as coisas por todo o tempo em que Deus conservar ambos com vida? Sim. Por favor, coloque a aliança no dedo dela. De igual forma, Ana Paula, eu peço que você pegue a aliança, por favor. E você, Ana Paula Ferreira da Silva, que a partir de hoje passa a ser chamada Ana Paula Ferreira de Oliveira, você recebe este homem que está ao seu lado, por seu legítimo marido, para amá-lo, honrá-lo, cuidar dele e ser-lhe fiel em todas as coisas por todo o tempo em que Deus conservar ambos com vida? Sim. Muito bem. Coloque a aliança, por favor, no dedo dele. Diante dessa declaração e do ato destes nubentes, eu peço que todos vocês inclinem a cabeça enquanto nós vamos fazer uma oração pelo casal. Ó Deus, nós, teus filhos e filhas, estamos neste momento, nesta cerimônia, celebrando a união de Ana Paula e Mateus. Juramentos foram apresentados, ó Deus, e ambos agora, a partir deste momento, constituem-se um casal diante do Senhor, uma só carne. Pedimos a Ti que ajude Ana Paula a cumprir seus votos e ser, ó Deus, uma mulher cristã que apoie o seu marido. Rogamos ao Senhor igualmente por Mateus, que ele possa ser fiel a estes votos, que ele apoie a sua mulher, sendo um marido leal, que deve sê-lo, e servir, ó Deus, ao Senhor em casamento. Ajude estes dois no caminho que agora se inaugura. Permita, ó Pai, que no decorrer dos anos, esta aliança venha cada vez se aprofundar mais, consolidar-se mais, e que em nenhum momento no coração dos teus filhos venha aventar-se contra o Senhor, indo contra aquilo que o Senhor constituiu. Vivemos em um mundo caído e certamente exercerá pressão grande. Conhecedores que somos da nossa pequenez, nos amparamos nas promessas do nosso Senhor Jesus Cristo, a saber que Ele é o nosso mediador e contamos com a sua intercessão para que o Senhor receba esta oração em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção. O Deus de misericórdia que instituiu o matrimônio para o nosso conforto e felicidade, dê a graça necessária para que vocês cumpram as promessas que acabaram de fazer e abençoe esse casamento, não só agora, mas em todo o tempo em que os conservar com vida. Eu, reverendo Ricardo Chaves Fukuzava, ministro do Evangelho de Cristo, da Igreja Presbiteriana do Brasil, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Muito bem. Segura. Parabéns ao casal. Deus muito abençoe você. Deus muito abençoe você. Está terminada a cerimônia.